Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E no programa de hoje você confere Momento Especial com a professora Ana Beatriz. Olá! O Momento Especial de hoje vai trazer o tema da diversidade ou o diverso dentro de cada um de nós. E Grandes Pensadores com o professor Adelmar Araújo. Olá! Eu sou o professor Adelmar Araújo, do quadro Os Grandes Pensadores, e vamos conversar hoje com o professor Fábio Almeida sobre o pensamento de Georges Canguilhem. Tudo isso agora aqui no Intervalo de Aula. Engenharia Civil ou Ambiental, Faculdade Araguaia, Pedagogia ou Educação Física, Faculdade Araguaia, Administração ou Ciências Contábeis, Faculdade Araguaia, Construção de Edifícios ou Gestão Comercial, Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E para iniciar o programa, o quadro Grandes Pensadores traz a vida, a história de um grande pensador. Você não pode perder, assista. Olá, eu sou o professor Adelmar Araújo, do quadro Os Grandes Pensadores, e vamos conversar hoje com o professor Fábio Almeida sobre o pensamento de Georges Canguilhem. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e gostaria que o senhor começasse por dizer quem foi Canguilhem. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui, sobretudo falando desse filósofo importante que foi o Canguilhem. O Canguilhem foi um pensador francês do século XX e que tem uma importância muito grande na história do pensamento, sobretudo do pensamento daquele país. Ele nasceu em 1904 e morreu em 1995, né? Foi um dos principais discípulos do Gaston Bachelard, tendo, portanto, continuado os ensinamentos que ele aprendeu com o mestre num domínio muito específico, que é o domínio das ciências da vida, da biologia, da medicina, não é? E promovendo também uma renovação importante na esteira do que ele havia aprendido com o Bachelard na história das ciências. Ok, então, a partir daí é possível falar de uma novidade do pensamento de Canguilhem. O que seria essa novidade? Eu acho que falar de novidade seria um pouco apressado. Não há propriamente uma novidade, mas há uma originalidade no trato dos conceitos que ele deu, não é, dos conceitos do Bachelard, não é, que vinha de uma epistemologia voltada para ciências como a física, a química, a matemática, e a originalidade do Canguilhem foi, recebendo esses ensinamentos, pensar de uma outra maneira esse outro domínio, não é? Essa outra região, para usar um conceito bachelardiano,
que é o das ciências da vida, e a partir daí ampliando a reflexão para outros campos, como o da ética, o da política, que a gente pode encontrar, por exemplo, na obra que é a mais importante da produção canguilhemiana, que é o Normal e Patológico. A gente vê, então, ao mesmo tempo, a profundidade da reflexão histórica a respeito dessa ciência, que é a biologia, a medicina e as ciências da vida, e também o alcance, não é? Que essas reflexões têm no campo da política, da ética, assim por diante. Nós sabemos que Canguilhem não foi um educador tal qual conhecemos hoje em dia, né? Essa pecha do educador. Mas como relacionar o pensamento de Canguilhem com a educação? Canguilhem foi, aliás, esse também é um ensinamento que ele herda do Bachelard, foi um professor. Não é? Você tem razão quando diz que não foi propriamente um educador, mas foi, antes de tudo, um professor. Aliás, a gente percebe, não é, na obra do Canguilhem que não há uma produção muito volumosa de tratados e obras e etc., mas o Canguilhem sempre foi e sempre reivindicou ele mesmo, não é, essa função de professor. Ele sempre refletiu muito sobre o ensino da filosofia, não é? Ocupou funções importantes, inclusive na organização mesmo institucional acadêmica do ensino francês, e tem, agora que as obras completas estão sendo editadas, a gente tem agora mais facilmente acesso às reflexões do Canguilhem sobre essa questão da educação, pensando o currículo, pensando os caminhos, não é, que a formação, sobretudo filosófica, devia ter e precisava assumir segundo a sua perspectiva. De modo que, embora não seja propriamente um educador, tal como a gente tem o hábito de falar hoje em dia, aliás, acho que ele recusaria veementemente, não é, essa figura do pedagogo, do educador, mas sempre foi, de fato, um professor antes de tudo, né? Ele sempre foi, fundamentalmente, um professor, e de modo que a sua obra, eu acho que tem também a contribuir para se pensar, talvez não a pedagogia, mas o ensino e a formação na escola, na universidade, assim por diante. Podemos então falar das principais obras, se é possível dizer isso, ou das conhecidas aqui no Brasil? Claro, o Canguilhem é um filósofo de formação, né? E que, quando começa a se interessar por esse campo das ciências da vida, ele vai se formar em medicina, né? E a tese de medicina dele é a tese de 1943, originalmente intitulada Ensaio sobre o Normal e Patológico, que é republicada em 1943 com o título Normal e Patológico. É a obra mais importante do Canguilhem, é a mais representativa e é também a mais conhecida. Ao lado desta, a gente tem também o Conhecimento da Vida, que é a coletânea de alguns ensaios importantes do Canguilhem sobre todos esses aspectos que a sua epistemologia alcança a respeito da ciência da vida, e os estudos de História e Filosofia das Ciências, em que também estão reunidos alguns artigos e conferências importantes do Canguilhem sobre diversos temas, mas sobretudo sobre epistemologia, história das ciências e algumas figuras importantes, até um pouco esquecidas nesse momento no pensamento francês, como Auguste Comte, por exemplo. E, em seguida, eu destacaria Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida, que, então, como eu dizia, abarca um espectro mais amplo das reflexões do Canguilhem. Esta última não tem tradução no Brasil? No Brasil não tem, mas tem uma tradução portuguesa,
que é relativamente difícil de encontrar, mas nos sebos, com sorte, se encontra. Gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem aos professores e professoras, né, educadores, educadoras que nos assistem nesse momento. Olha, uma mensagem a partir do canguilhema, não sei se faria muito sentido, não é? Em todo caso, se a gente pensar no principal discípulo do canguilhema, que foi o Pierre Bourdieu, foi orientando do canguilhema, o canguilhema orientou a tese de doutorado do Bourdieu, eu tenho a impressão que a gente pode dizer que para o canguilhema o ensino, não é? Ou essa ideia do professor tem que ser encarada, antes de tudo, como um métier. Como um métier. Eu mencionei o Bourdieu porque reflete justamente isso, o título desse livro famoso, que ele escreve com outros autores, que é O Métier do Sociólogo. Não é? Métier é uma palavra francesa que é difícil de traduzir, porque não é uma profissão. Não é? Métier não é propriamente uma profissão. Você não procura um métier. Não é? Um métier, você exerce esse métier. Seria um ofício? Seria um ofício, se você quiser. Não é? Então, eu acho que uma mensagem, talvez, como você me pede para os professores, seria muito mais essa, a de procurar encarar o ensino como um métier, não propriamente como uma profissão, mas esse exercício de uma... Eu tentei evitar até agora o termo, mas não vou conseguir, de uma espécie de vocação, no sentido um pouco weberiano do termo. Muito obrigado pela sua participação conosco, professor, e espero que volte novamente. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito interessante a história, a vida, as principais obras desse autor que nos apresentaram agora. Para você, professor, para o público em geral que gosta de filosofia, um prato cheio. Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia. Sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. E o momento especial de hoje vai trazer uma super discussão do cérebro, o nosso cérebro e as nossas ações. O que tem a ver isso? Olá! O momento especial de hoje vai trazer o tema da diversidade ou o diverso dentro de cada um de nós. Para isso, para ilustrar o nosso tema, trouxemos uma animação feita por estudantes do Ringling College, da Flórida, nos Estados Unidos, que realizaram uma animação disponível no YouTube, mostrando de uma maneira bem humorada, assim, didática, de mostrar ao público a diferença no funcionamento de cada hemisfério cerebral humano. Então, ali, assim, a proposta é ilustrar com as particularidades do funcionamento do hemisfério direito e as particularidades do hemisfério esquerdo.
E, claro, para mostrar assim, essas diferenças no contexto ali da animação, isso foi mostrado de uma maneira exacerbada, para demarcar esse diferencial de cada um. Então, qual que é a cena? Ela mostra o encontro de um casal pela primeira vez, é ambientado em um restaurante, e o rapaz espera a moça para o primeiro encontro e começa a ter uma primeira conversa com ela. E aí se manifesta de uma forma nervosa, de como se comportar naquele primeiro encontro diante da garota, e com um conflito muito grande, porque ele também ali se mostra apaixonado por ela. Então, apesar de na animação nós visualizarmos o casal e as falas, o diálogo entre eles, o personagem, um grande protagonista da animação, é o cérebro do rapaz, do personagem John. A ideia é mostrar como que o cérebro funciona nesse momento. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlett. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Então isso é ilustrado como com dois componentes, com dois pequenos personagens, um representando o hemisfério esquerdo e outro o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, que é responsável pelas funções mais lógicas, de planejamento, de organização, é representado por uma figurinha azul, magra, claramente assim preocupada assim com a postura física, de óculos, até aquele estereótipo do intelectual, e que sabe operar muito bem as máquinas, no caso ali a máquina cerebral, responsável pelo autocontrole do indivíduo. Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? E ao passo que quem trabalha ali com ele, o seu companheirinho ali, assim, o hemisfério direito, é um formato de um coração, ali assim, justo por isso, né, assim, a emoção, até ele ilustrado com uma cor vermelha, uma cor, né, ativa, uma cor quente, que ele aparece como um grande perturbador, vamos falar assim, entre aspas, daquilo que o bonequinho azul, com o hemisfério esquerdo, representa. Enquanto o esquerdo se preocupa em deixar o personagem, né, o adulto, o rapaz, compenetrado para esse encontro, o vermelhinho, o hemisfério representante do hemisfério direito, que é o coração, ele cutuca toda hora falando assim, não seja racional demais, senão também você não vai conquistar a garota. Oh my god, are you okay? I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olé, spin move. Aloo. Jazz hands. Nesse momento, a animação, ela expressa com humor quando o funcionamento é muito exacerbado em um ou em outro hemisfério. E aí acaba ocasionando esse referido prejuízo nas relações, nas interações, e que depois, até quando percebido pelo próprio sujeito, ele tenta se reequilibrar. A exacerbação do funcionamento do hemisfério cerebral direito, que é o responsável pela parte artística, pela afetividade,
pelas emoções, embora não o único, mas dizendo como o predominante, se isso aparece muito exacerbado, não há aquela presença daquele lado mais lógico da organização. Então o indivíduo começa a se comportar de uma maneira impulsiva, por demais, às vezes hiperativa, às vezes mal compreendida, porque ele fala, como se diz popularmente, tudo que vem à cabeça, tudo que dá na telha, e isso acaba repercutindo de forma negativa nas interações sociais, como se pode ver na animação. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? Por outro lado, o hemisfério esquerdo, que é o responsável pelas operações lógicas, pelo planejamento, se funciona de uma maneira a abafar em demasiado as emoções, também não se torna uma coisa boa, assim, nem para o próprio indivíduo, que às vezes tem aquela carapaça ali de uma pessoa fria, como a gente diz, ou então de uma obsessão por certos comportamentos, ou de não ter uma maleabilidade nas relações sociais, de modo que possa brincar, humorizar, manifestar seus sentimentos nas relações. E até por isso a animação mostra uma passagem divertida, né, do rapaz que, quando fala a respeito ali do cardápio, olha para a moça, que ele já tem um corpo esbelto, e fala assim, não, eu estou pensando qual prato pedir para o jantar, porque não pode ter muitas calorias, porque senão você vai engordar. Então, assim, é uma maneira de mostrar, olha, também se a gente for racional demais, racionalizar as coisas demais, a gente não vive, né? Não vive esse lado da emoção, do desfrute da vida. Então, esses dois lados, e aqui a animação está ilustrando os dois hemisférios, mas nós poderíamos pegar para uma série de princípios e de conceitos, tanto na psicologia quanto na psicanálise, se a gente fosse falar do id, né, o lado da impulsividade, o superego, que é esse lado ali da cultura que vem com as normas, com as regras, a emoção e razão, enfim, são lados, partes da nossa personalidade, do humano, que estão dentro de nós e são parte do nosso funcionamento. Wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? Em situações de pessoas com transtornos de personalidade, com distúrbios psiquiátricos, algumas deficiências, ou mesmo a situação comum ali do dia a dia ali de qualquer um de nós, estamos sujeitos ao predomínio ou da razão ou da emoção e de isso aparecer numa forma ali de um comportamento mais exacerbado, como ali assim, uma explosão ali de alegria, de raiva, de choro, da manifestação de uma emoção ali muito forte, ou, ao contrário, de uma forma muito raciocinada, muitas vezes ali racionalizada, de se posturar na vida e de se comportar perante o que as situações nos exigem. E, claro, diante daquilo que sentimos ao mesmo tempo, no contexto dessas situações. Mas o que é importante, assim, o mais fundamental, e aqui trazemos Guimarães Rosa, uma frase, é que o ser humano, o bonito da vida e do ser humano, é que ele nunca está pronto. Ele está sempre se transformando, se modificando,
Então ele nunca é uma obra acabada, e sim em constante transformação. Então por isso não podemos dizer também ali, rotular as pessoas de serem, ela é emoção, essa outra é razão, essa outra é raivosa, aquele é mal comportado, aquele é ruim, aquele é bagunceiro, porque isso se tornam rótulos como se o ser humano não pudesse modificar comportamentos. E isso até neurologicamente é explicável hoje, sabemos pelo conceito da plasticidade cerebral, que não há um cérebro, uma configuração definida para o resto da vida no que tange a personalidade. Isso porque esse cérebro ele está em constante movimento com as interações, com a afetividade, com tudo que nos cerca e que nos faz humanos, constituídos e que nos faz ler a realidade de uma maneira diversa. Não é à toa que em nosso cérebro possuímos uma estrutura neurológica chamada corpo caloso. Ele é a ponte que liga os dois hemisférios. Que na realidade assim é isso que somos. Nessa busca de equilíbrio, nós buscamos ali metaforicamente e internamente, né, nas nossas estruturas, equilibrar, fazer o trânsito dessa ponte. Ora mais de uma forma mais racional, ora mais emocional, buscando esse trânsito, esse combinado entre eles para agirmos de uma forma equilibrada. E é isso, essa capacidade, esse potencial nosso de ser ponte na vida e nos sentimentos e em nossa inteligência, no viver humano, que faz a cada um de nós um sujeito muito especial. Super jóia essa animação que a Ana Beatriz trouxe para nós e que traz tanto conhecimento e uma discussão muito importante, né? E o programa Intervalo de Aula fica por aqui, mas domingo que vem tem muito mais. E eu espero você. O nosso debate acontece também nas redes sociais. Pega todos os endereços que estão aparecendo aqui no vídeo e entre em contato conosco. Até domingo que vem. Oferecimento Faculdade